Tiago é mais um desses pastores que Deus tem levantado numa nova geração de pastores em Campina Grande, não é? E ele é pastor auxiliar junto com o seu pai na Igreja Congregacional do Estreito, formou-se em teologia agora em dezembro, tive o privilégio de ser aquele que colou grau junto com eles, não é? Ele não foi meu aluno no seminário, porque quando ia chegar a hora de estudar comigo, eu tinha parado um pouco no seminário, mas Tiago tem sido um desses jovens que Deus tem usado para proclamar o Evangelho de Jesus. E nós nos somos gratos porque Deus tem levantado geração de jovens para proclamar o Evangelho de Jesus. Isso é motivo de gratidão a Deus também. Portanto, Tiago, sinta-se à vontade. Deus te use para a glória dele. Amém, meu filho? Vamos orar. Ó Deus bendito, tu uses o teu filho Tiago nesta noite. Que a tua palavra será exposta por ela, Senhor. Encontre espaço em nossos corações. Que o mesmo Espírito Santo que o iluminou para estudar a tua palavra, seja o mesmo que ilumine, que abre nossas mentes e coração para entender essa palavra, Senhor. E ao final, sermos abençoados por ela. Usa o teu filho, conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, para mim também é um privilégio estar com os irmãos para poder servi-los com a palavra. Eu não tive a honra de ser instruído pelo pastor Jeremias, mas eu tive a honra de ouvir sobre o pastor Jeremias, o que muito me inspira. E eu tenho certeza que Deus tem conduzido os irmãos a partir da doutrina fiel e da boa exposição da palavra do Senhor. Meus irmãos, abra comigo sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. A versão que eu estou utilizando é a Almeida atualizada. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Diga amém. Queridos, a palavra precipitação, ela é uma palavra latina, é a tradução do termo praecipitare, que pode significar lançar para baixo ou jogar-se de cabeça. São os significados para a palavra praecipitare. Essa palavra também carrega consigo a ideia de precipício, abismo, perdição, queda, ruína. Por isso, tão somente a palavra precipitação já traz uma má conotação. Em Provérbios capítulo 14, versículo 29, Salomão escreveu que o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O mesmo Salomão, em Provérbios capítulo 19, versículo 2, diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A falta de reflexão que gera a precipitação foi marcante na vida de um dos juízes de Israel, cujo nome era Jefté. Juízes capítulo 11 narra uma das histórias mais tristes da Escritura.
O texto diz que Jefté fez um voto a Deus de sacrificar a primeira pessoa, de matar a primeira pessoa que visse em sua frente, se porventura Deus desse vitória a ele numa guerra contra os amonitas. E aí, no retorno para sua casa, ele disse: olha, se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa que eu vir na minha frente, retornando à minha casa, eu sacrifico para ti. E Deus deu vitória a Jefté e ele acabou tendo que sacrificar a própria filha. Leia-se a partir disso que a precipitação é a causa do sofrimento de muitas pessoas. Que seja um voto precipitado, que seja uma decisão precipitada, que seja uma ação precipitada, uma palavra precipitada. E aqui no capítulo 1, versículos 19 e 20 da carta de Tiago, Tiago está falando aos irmãos da dispersão que a postura e o comportamento dos cristãos diante das circunstâncias terrenas deve ser contrária à atitude de uma vida marcada pela precipitação. Deve ser o oposto de atitudes precipitadas. E com base nisso eu quero pregar nesta noite ao coração dos irmãos sobre o seguinte tema: não seja precipitado. Não seja precipitado. Primeira razão, por que nós não devemos ser precipitados? Em primeiro lugar, nós temos uma ordem prescrita na palavra para não agirmos assim. No versículo 19, veja comigo mais uma vez, Tiago, meio-irmão do Senhor, diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A palavra seja aqui, ela é uma palavra importante. Ela é uma palavra que está em destaque e o termo, além de estar no imperativo, sejam, seja, ela indica não uma ação momentânea, mas uma disposição permanente no indivíduo. Então deve ser algo que deve estar ali sempre, não apenas um dia sim, o outro não. Não se trata de ser quando quiser, mas é ser sempre. Sejam, seja. E Tiago não nos dá outra opção. Ele não está dando uma outra opção aos irmãos da dispersão. Ele está exprimindo uma ordem para que aqueles irmãos sejam. Vocês devem ser. Ser o quê? Prontos. Prontidão é a ideia de ser rápido. Rápido para ouvir. E esse ouvir não se trata do ouvir do nosso dia a dia, do nosso viver natural, que é contínuo, mas é uma disposição de ouvir a resposta correta. Está pronto para ouvir a resposta correta, porque a gente pode ouvir qualquer coisa, concorda comigo? Mas é a disposição de ouvir a resposta correta. Devemos ser tardios. A ideia de tardio é uma ideia de lentidão, sermos lentos. Lentos para falar. E não se trata da fala contínua do dia a dia, se trata de uma fala focada em um momento específico, especificamente em uma circunstância difícil que nós estamos passando. E também devemos ser tardios para se irar. E essa ordem chega até nós, ela transpassa gerações, chega até nós, e nós devemos responder a essa ordem prescrita com obediência, irmãos. Nós devemos obedecer ao mandato de Deus. Deus está dizendo: vocês devem ser assim, e nós devemos obedecer. E o contrário de estar pronto para ouvir é ser precipitado, tanto no entendimento quanto na conclusão dos fatos. Não sei se você já se pegou em algum momento já fazendo aquele velho juízo temerário de dizer o final das coisas sem entender realmente os fatos, mas já está dizendo como é que vai ser o final das coisas. E isso é precipitação, é cair no precipício de uma fala sem reflexão, sem ponderação. E geralmente uma fala sem reflexão vai resultar em uma ira descontrolada. E não pense
que obedecer a essa ordem é algo impossível. É impossível para quem não tem Cristo. É impossível para quem não tem o Espírito Santo. Mas o apóstolo João, na primeira carta, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 3, ele afirma que os mandamentos do Senhor não são pesados. Logo, não deve ser um fardo para mim e para você estar pronto para ouvir. Se Cristo habita em nós, se de fato Ele habita em meu coração, em seu coração, nós devemos estar prontos para ouvir a resposta certa. Nós devemos ser tardios para falar e falarmos da forma correta. E isso vai nos livrar de uma ira descontrolada. Então, queridos, em primeiro lugar, por que nós não devemos ser precipitados? Porque a gente tem um mandamento do Senhor. Nós temos uma ordem bíblica. Devemos ser prontos para não sermos precipitados. Mas, em segundo lugar, não devemos ser precipitados apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. A gente poderia perguntar a Tiago, em qual circunstância essa ordem deve ser aplicada? Mas os irmãos concordam comigo que essa ordem, se está pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, é uma verdade absoluta? Que isso pode funcionar em qualquer lugar? Mesmo que não seja escrito na palavra, mas é como se fosse um princípio, é uma sabedoria. Mas como esse princípio, apesar de ser uma verdade absoluta, e está relatado e registrado na Escritura, ela pode ser aplicada de fato em qualquer circunstância da vida, mas, essencialmente, a força da aplicação aqui, deste ensino, está dentro do contexto imediato pela qual os leitores dessa epístola de Tiago estão recebendo. Tiago está aconselhando um povo de forma específica e esse povo está dentro de um contexto e a gente precisa saber que contexto é esse para a gente ter força na aplicação do ensino de Tiago. E aí eu queria relembrar com os irmãos algumas coisas que estavam acontecendo quando Tiago escreve essa carta. Olhe comigo o capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6 diz assim: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Estava acontecendo um problema na igreja em que o pobre estava sendo desprezado. Então chegava o rico e ele era chamado para sentar aqui na frente e o pobre ficava ali mesmo. Deixa o pobre lá. Então tinha a opressão de uma classe rica, não em todos os ricos, mas existia uma classe rica que estava oprimindo pessoas, certo? Quando a gente vai para o capítulo 5, versículo 4, olha o que diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, olha isso aqui, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, também tem pessoas que estão trabalhando e não estão recebendo o devido salário. Os ricos estão retendo com fraude o pagamento daqueles trabalhadores. Estão trabalhando muito e recebendo pouco. Parece que é hoje, né? Parece que é hoje. Trabalha muito, mas na hora de ver o contra-cheque, cadê o dinheiro? E eu pensei que eu tinha feito uma horinha extra a mais, né? Mas não apenas isso, não apenas tem rico opressor, tem irmãos que estão caindo em impureza. No capítulo 4, no versículo 3 e 4, olha o que diz: infiéis, ou melhor, pedi e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, tem pessoas que, naquele ambiente pela qual ele está escrevendo, que está querendo alimentar um serviço a Deus, mas ao mesmo tempo um serviço a um Deus falso. Então, tem pessoas que estão caindo em impureza. Mas não apenas isso, havia irmãos que de tanto sofrer estavam confundindo tentação com provação.
Isso está descrito no capítulo 1, versículo 12 a 18, só para que os irmãos tenham uma noção. Olha só, Tiago vai dizer assim que a gente não pode confundir o nosso Senhor, o nosso Deus, como alguém que tenta pessoas. Deus prova a fé dos seus eleitos, dos seus salvos, dos seus santos, mas Ele não tenta os seus eleitos. Ele não tenta pessoas, mas a circunstância estava tão difícil que algumas pessoas estavam cogitando que Deus não estava dando outra opção para elas, senão pecar. Olhe comigo o versículo, capítulo 1, versículo 12, olha só. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, Tiago está sanando uma dúvida de alguém. Talvez alguém esteja numa circunstância tão difícil que a única opção que resta na mente dela é assim, rapaz, não tem o que fazer aqui não. Acho que só dá para pecar mesmo aqui. Não tem o que fazer. E tem gente que acaba encontrando virtudes nestas coisas. Comete um pecado, se diz que não tinha outra escolha e acaba louvando, olha, mas eu só fiz isso porque era o jeito. Pronto. Deus não me deu outra opção. Será se Deus não te deu outra opção mesmo? Será? Então, alguns irmãos estavam pensando que Deus não estava dando outra opção, senão tentá-los a pecar. Aí Tiago está dizendo, não, Deus não tenta ninguém não, irmãos. Certo? Deus não tenta ninguém. Então, só recapitulando, tem pessoas sendo oprimidas, tem pessoas que estão recebendo pouco, talvez não estava nem para manter a família, a casa. Tem pessoas que estão sofrendo a ponto de pensar que Deus está tentando elas. Tem pessoas que estão caindo em impureza. Esse é o contexto. Soma-se a isso que o contexto também era um contexto de perseguição. De alguma maneira, algumas pessoas eram perseguidas em nome de sua fé. Então, Tiago está escrevendo para esse tipo de cenário, para esse tipo de ambiente. A ideia é, imagina Tiago dizendo, eu sei, irmãos, que está difícil. Eu sei que vocês estão sofrendo, mas considerando que Deus é bom, considerando que Deus quer o nosso bem, estejam prontos para ouvir quando o sofrimento chegar. Sejam tardios para falar quando a alma começar a doer. E sejam tardios para se irarem quando a circunstância for contrária. O John Piper escreveu um livro chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Segundo Piper, desperdiçar a dor do sofrimento é esquecer que Deus não pode mudar a circunstância. Ou melhor, é esquecer que Deus pode mudar a circunstância. O nosso Deus, Ele pode mudar qualquer circunstância, mas quando a gente não sabe lidar bem com a dor, com os pensamentos, a gente acaba diminuindo Deus. E o Piper ainda diz, olha, embora a cura não seja o plano de Deus para todos os pacientes, eu estou orando por mim e por você, para que a gente não desperdice a nossa dor. Não deixe que a sua dor te leve à precipitação de pensar que Deus te abandonou. Deus nunca abandona o seu povo. Hebreus capítulo 3, versículo 5 diz o texto, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus não deixa o seu povo viver a própria sorte, irmãos. Mesmo na maior das dores, lembre-se que Deus está com você. Então você não precisa se precipitar, independentemente da circunstância,
Ah, mas eu não sei como é que eu vou pagar amanhã isso. Não precisa se precipitar. Deus está conosco. Deus nos dará uma direção. Basta que a gente esteja pronto para ouvi-lo. Porque às vezes a gente não quer ouvir uma repreensão de Deus. A gente não quer ouvir uma exortação de Deus. Mas a gente tem que estar pronto para ouvir a resposta correta que vem de Deus. Terceiro lugar, não seja precipitado, seja prudente. Prudente. Tiago aponta que o caminho contra a precipitação é a prudência. Se o prudente deve estar pronto para ouvir, nós podemos perguntar: o que significa estar pronto para ouvir? Como é que isso se dá na prática? E antes de responder essa pergunta, primeiramente devemos fazer uma outra pergunta. Devemos estar prontos para ouvir a quem e o quê? E aí, levando em consideração o contexto do versículo 19 do capítulo 1, olhe comigo o versículo 18. Capítulo 1, versículo 18 diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou pelo quê? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Agora, olha o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, tanto o contexto quanto o pós-texto nos dá uma indicação a quem nós devemos ouvir e o quê. Nós devemos ouvir Deus em sua palavra, a palavra que Ele colocou em nosso coração. Nós devemos acolher essa palavra com mansidão. Nós devemos ouvir Deus falando por meio de sua palavra. E Tiago sabe que num contexto de dor, de sofrimento, é muito mais fácil a gente ignorar ouvir a Deus para ouvirmos aquilo que não agrada a Deus. É muito mais fácil. É mais fácil, num contexto de sofrimento, a gente falar precipitadamente e se irar descontroladamente, sem medida. Havia uma irmã que foi traída pelo seu marido, e eu peguei a minha Bíblia, e eu fui com o meu pai, que também é pastor, aconselhar essa irmã. A situação era difícil, e quando a gente chegou lá, ela simplesmente disse assim: não abra a Bíblia aqui. Uma irmã disse isso: não abra a Bíblia. E eu tive que dizer, eu digo: irmã, se eu não abrir a Bíblia, eu não tenho o que falar. Eu vou falar o quê? Eu vou falar por mim? Sem a Bíblia, eu vou para casa. E por que ela não queria que a gente abrisse a Bíblia? Porque Deus ia falar, irmãos. E talvez ela não quisesse ouvir a resposta correta. Não faltou a empatia com a irmã. A gente chorou com ela. Nós a abraçamos, mas ela não queria ouvir o conselho de Deus. E aonde Deus não fala, eu também não vou falar. Eu vou falar o quê? Vou dizer: vá lá e devolva. Era isso que ela queria ouvir. Mas a gente disse: não. Devemos estar prontos para ouvir quando o dia mal chegar. Por outro lado, irmãos, a gente tem um testemunho muito impactante na nossa comunidade local de uma irmã que, numa bela segunda-feira, um oficial de justiça chegou na casa dela, pastor Jeremias, e chamou o nome do marido dela. Quem saiu para atender foi ela. E ela disse: pois não. O oficial de justiça disse assim: não, eu sou oficial de justiça fulano de tal, e eu vim atrás de fulano de tal. Ele mora aí? Ela disse: mora. Pode chamar ele? Posso. Chamou ele. Aí o oficial entregou a ele um veredito. Olha, tal dia vai ter uma audiência, o nome do senhor está aqui nessa audiência, porque o senhor está devendo pensão alimentícia faz 13 anos, e estava todo mundo lhe procurando, e a gente só lhe encontrou agora. E aquela irmã, quando escutou essa notícia, ela teve um choque. Como assim?
Não, não é meu marido, não. E o oficial disse, é ele, o CPF dele é esse aqui? Fizeram lá a conferência do CPF, o nome completo, e disse, é o dele. E aí a irmã olhou para ele e disse assim, você me traiu há 3 anos atrás, e você tem um filho e você não me disse. Quando você trabalhava em tal lugar, você não me traiu não quando você estava lá? E o marido disse, rapaz, eu nunca lhe traí. Eu não traí você. E ela disse, e aqui, o oficial de justiça veio aqui lhe intimar. Ele disse, não fui eu. E ela foi e disse assim, olha, como eu sei que nós temos uma natureza caída e eu amo você, a gente vai para a justiça. Se for fato que você é pai desse menino de 13 anos aí, e você tem que pagar todo esse retroativo a ele, a gente vai dar um jeito, você vai pagar, mas eu quero dizer que eu lhe perdoo. E a gente vai continuar seguindo a nossa vida. Porque se foi de 13 anos atrás, eu quero dizer a você que eu perdoo. Mesmo sem saber o que ia dar. E ela acreditou na palavra dele. Conversa vai, conversa vem. Chamaram um advogado. O advogado foi para a audiência. E lá estava a mulher que estava intimando a pessoa, do marido dela. Quando o advogado disse assim, olha, você consegue reconhecer o rapaz? Ela disse, consigo. Aí apresentou a foto dele. Aí ela disse, não é esse não. Não é esse não. Aí o advogado fez, não é esse aqui não, é esse aqui que foi intimado, não é esse. Não, não é esse não. E aí tiveram que vasculhar na justiça e descobriram que por um erro de digitação do CPF caiu dele, pastor Jeremias. Caiu dele. E quando descobriram que era um erro de digitação do CPF, todo mundo deu um glória a Deus muito alto. E a irmã está casada até hoje, né? Casada até hoje. Sabe por quê? Porque ela não foi precipitada. Porque ela poderia pegar a intimação, jogar na cara dele e dizer, só vai voltar aqui depois que provar. Não é? Só vai voltar aqui em casa depois que provar. Aí depois que tivesse saído o resultado, ele nunca mais voltasse. E aí? Não é? Então, assim, nós louvamos a Deus porque aquela irmã, ela não foi precipitada. Ela ouviu a Deus. Ouviu o que Deus tinha a dizer. E ela esperou com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para ela e ouviu o clamor dela, né? Louvado seja Deus por isso, irmãos. Porque os princípios de Deus, eles não falham. Eles não falham. Talvez doa em nosso coração seguir, ir contra a nossa vontade, ir contra a nossa carne, ir contra os nossos desejos, os nossos prazeres, a nossa sede de fazer justiça com as próprias mãos. Aí isso mexe com a gente. Mas o final é um final de vitória, irmãos, para quem senta e escuta o que Deus tem a dizer. Foi o próprio Deus que disse lá no Monte da Transfiguração, este é o meu filho amado, a ele ouvi. É ao Senhor que nós devemos ouvir. E que a nossa oração todos os dias seja, Senhor, ensina-nos a te ouvir. Ensina-nos a te ouvir, Senhor, mesmo que seja nos dias maus. E eu tenho certeza absoluta, irmãos, que Deus tem muito a dizer em sua palavra sobre o nosso sofrimento, seja em qual hora for. Deus tem uma direção ao nosso coração. Deus tem norte para a nossa vida. Então nós precisamos sentar e ouvir todo o conselho de Deus. E como diz o Salmo 1, né? Jamais andar no conselho dos ímpios. Jamais andar no conselho dos ímpios. Quarto lugar, não devemos ser precipitados por conta das consequências da precipitação. Olha o versículo 20, o que diz. Capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz. E aqui está outro destaque de Tiago. O que a gente faz com as nossas próprias mãos não produz
a justiça de Deus. A ação da justiça de Deus, pelo contrário, ela não vai entrar em cena. A ira precipitada não tem a aprovação de Deus. A ira descontrolada transgride o padrão de conduta que Deus espera de mim e de você. Deus quer que a gente aprenda com Cristo a ser manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Eu sei, irmãos, que em algum momento a ira faz parte, porque a ira é um meio, é um sentimento que faz com que a gente não concorde com a impunidade, com a injustiça. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não se irar de forma sem medida, descontroladamente, e acabar tomando decisões que Deus reprova. Eu poderia contar um outro exemplo. Um pai de um irmão foi assaltado e, ao invés de o irmão aguardar o que a justiça de Deus faria, ele foi recorrer aos meios que ele mesmo estabeleceu. Ele tentou resolver o problema da forma dele, ele identificou o assaltante e ele assassinou o assaltante. E vai fazer 8 anos esse ano. Ele está preso. Está preso. E se a gente vai falar com ele, ele encontra virtude nisso. Onde é que está a virtude em matar alguém, irmãos? Onde é que está a virtude em fazer justiça com as próprias mãos? Mas ele encontra virtude nisso. Não, matou meu pai, tem que morrer mesmo. E eu pergunto, será se Cristo está nesse coração? Ninguém tira do coração dele que Cristo está lá, mas será se de fato está lá? A pessoa que encontra virtude em fazer justiça com as próprias mãos e não esperar Deus agir, irmãos, não resolva fazer justiça com as próprias mãos. Fome e sede de justiça de Deus é uma bem-aventurança. E congratulados serão todos os que esperam na justiça de Deus, na justiça do Senhor. Em alguns momentos, e aí a gente precisa ter coração para discernir em qual momento a gente vai recorrer à justiça dos homens. Porque não é de qualquer jeito também, irmãos. Ah, mas tem um problema aqui, eu vou botar na justiça. Não, não é de qualquer jeito não. A gente tem que ter discernimento para saber qual é a luta que a gente pode recorrer aos homens. E aquela que a gente tem que sentar e esperar em Deus. E para isso a gente precisa orar. Orar e estar disposto a ouvir quem? O amigo do lado? O vizinho? O colega do trabalho? Não, Deus. Deus, irmãos. Enfim, eu concluo com 4 aplicações. A primeira é: não tome decisões precipitadas em sua vida. A consequência da precipitação vai muito além daquilo que a gente pode sondar. Muito além. E talvez o prejuízo seja tamanho que você perca sua espiritualidade. Talvez o prejuízo seja tamanho que não dá nem para recuperar mais. Fica irrecuperável o problema. Segundo, em algum momento da nossa vida, a gente vai ser obrigado pela circunstância a tomar uma decisão mais rápida, mas isso não quer dizer que é precipitada. Quando esse dia chegar de termos que tomar uma decisão mais rápida, mais uma vez, nós precisamos perguntar a Deus e deixar com que a palavra dele nos guie, porque verdadeiramente Deus tem uma palavra ao nosso coração, uma direção ao nosso coração. Uma terceira aplicação: diante do sofrimento, Deus nunca irá lhe desamparar, nunca irá me desamparar. Deus nunca vai deixar o seu povo à mercê da sua própria sorte, nunca. Mas Deus quer, e disso tenha certeza, Deus quer que o povo dele aprenda a ouvi-lo. E se for preciso, ele vai amassar a gente, até que a gente aprenda a ouvi-lo.
Se a gente pertencer a Ele, irmãos, Ele vai nos quebrar. Então é melhor ouvi-lo antes de estar quebrado. Né? Ouvir agora, quando está bem. Porque se você pertence a Ele, Ele vai nos amassar até que a gente aprenda, irmãos, a ouvi-lo de verdade. Em último lugar, última aplicação. Se você achar que isso que foi pregado aqui é alto demais, é difícil demais, eu não consigo chegar nesse ponto, dessa ordem, eu não consigo, eu sou muito falho. E aí eu digo para você, não olhe para mim, viu? Porque eu não estou muito distante de você, não. Não olhe para mim. Não olhe para Tiago. Mas olhe para o homem mais manso e humilde da história. Olhe para Jesus, meu irmão. Jesus, ele foi confrontado diversas vezes, mas como ovelha muda, para o matadouro ele não abria a sua boca. Ali sabe ouvir. Então olhe para Ele, porque Ele é a nossa esperança. É para Ele que a gente pode orar e dizer: Senhor, me faça mais parecido contigo. Senhor, eu não consigo chegar, me ajude a chegar. Me ajude a sentar e ouvir. Então, bateu o desespero, senta no sofá, pega a sua Bíblia, faça uma oração e diga: Senhor, me ensine a ouvi-lo. Me ensine a ouvi-lo. Então, Jesus é a nossa esperança para sermos cristãos mais parecidos com Ele. Ninguém mais, irmãos. Então, nós temos esperança nesta noite. Temos esperança de aprendermos a sermos crentes melhores, mais firmes, porque nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele deu a vida e Ele derramou o sangue dEle por perdão dos nossos pecados. Então, se você agiu precipitadamente, talvez em algum momento desta semana, e na hora de confessar os pecados, no momento do culto, você não lembrou disso, mas você pode lembrar agora e pedir perdão a Ele e dizer: Jesus, me perdoe, me ensine a ser mais parecido contigo, não me deixe agir precipitadamente, me ajude a controlar as palavras, me ajude, Senhor Deus, que quando a ira vier, eu não perca o equilíbrio, me ensine a ouvi-lo, Senhor. E Jesus tem perdão para nos dar quando nós nos voltamos de todo o coração para Ele. Esse é o Evangelho, irmãos. É o perdão dos nossos pecados. E aí a gente, mais uma vez, reforça, depositando a nossa fé nele, de que Ele é a esperança para o nosso coração. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, ensina-nos a Te ouvir e livra-nos de vivermos precipitadamente, Senhor. Que em tudo o nosso coração encontre disposição, graça para obedecê-lo, para ouvir a resposta correta, para falar da forma correta. E que agindo assim, Senhor, nós possamos ver a Sua justiça manifestada. Essa é a nossa oração. Mas também pedimos perdão pelos nossos pecados ao Senhor. Que o Senhor possa nos purificar de toda injustiça e nos ajude no decorrer de mais de uma semana, Senhor. Nós pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um.